verdade, nós vemos as ferramentas que o Senhor nos dão funcionam em toda a parte do mundo. Amém. Nós temos ouvido as experiências aqui no Brasil, na América do Sul, em outros continentes, e começamos a praticar também lá na África do Sul. Amém. Graças ao Senhor, o Senhor tem dado muitos frutos. Amém. Essa capitã, essa jovem que a irmã Teresa falou, Eliana, ela já é uma capitã da casa de adolescentes. Amém. Ela sai, liga para os adolescentes, convida, saímos para fazer o Vem e Vê. Amém. E o Senhor tem usado ela muito. Amém. E durante os Vem e Vês que nós temos fazidos, também que nós temos feito, Amém. também encontramos teve um dia que nós saímos para fazer um Vem e Vê, e aí nós conseguimos uns 11 adolescentes novos. Aí Uau. fizemos imersão com eles no parque, oramos por eles e convidamos eles para virem para casa. Amém. Ao caminho da casa, nós encontramos um grupo de jovens. Aí nós abordamos ele e lá encontramos um rapaz chamado Stidio, né? E convidamos ele e falou, vem e vê. Aí ele veio, foi conosco até a casa de adolescentes. Amém. E nós, né, estávamos a ter um lanche lá. Depois do nada ele parou e disse, mas vocês me falaram que são missionários. Tudo bem, eu sentei aqui, eu estou a tomar um lanche com vocês. Mas e a palavra? Eu quero ouvir da palavra. Sim. E aí nós todos levantamos, começamos a fazer grito de guerra, Amém. imersão com ele. Irmãos, até hoje ele está firme. Amém. Desde então ele foi batizado, ele tinha Amém. um desejo de ser batizado, foi batizado em uma casa de adolescentes. Amém. E hoje ele é um capitão ativo. Amém. Ele também veio ter comunhão conosco, ele disse que tem um coração de ser missionário. Amém. Se quer largar o emprego e quer se consagrar ao Senhor. Amém. Inclusive já esteve no CEAM por um tempo, já saiu para comportar, já teve essas experiências. E nisso nós conseguimos ver que o Senhor quer fazer muito mais e tem feito. Né? Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 5, a restauração da terra, o terceiro dia e o quarto dia. A leitura da Bíblia, Gênesis 1, versículos de 3 até 19. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a restauração da criação de Deus na terra, os dois, né, com 2 dias, o terceiro dia e também o quarto dia. No entanto, eu tive que complementar alguma coisa com relação ao primeiro dia. Deus é luz, isto é, primeiro dia disse Deus, haja luz e houve luz, e nós vimos em 1 João capítulo 4 que Deus é luz, né? Aliás, 1 João capítulo 1, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nós falamos rapidamente sobre isso na mensagem, mas eu fiquei um pouco preocupado de que houvesse necessidade de uma complementação, por isso que eu fiz a complementação tanto na live de quinta-feira e também na live de sábado para o PAC. E essa noite, eu, durante a noite, dormindo, e o Senhor me incomodava com isso, né, dizendo que precisa tornar um pouco mais clara essa palavra com relação à luz, porque nós sabemos que, espiritualmente aplicando, Deus é luz e a luz está na vida de Deus. Por isso que em João capítulo 1, né, versículo, vamos abrir a nossa Bíblia, em João capítulo 1, que diz... Vou ler desde o versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus,
ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4 é o ponto, né, que queria falar. A luz estava, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, na nossa experiência, o dia em que nós recebemos a Cristo, quando nós cremos em Jesus, e nós então recebemos a vida de Deus. Por isso aqui diz: a vida estava em Cristo, na palavra, né? A vida estava nele, e quando nós recebemos a Cristo pela fé, nós recebemos a vida de Deus. É por isso que no capítulo 1 de João ainda, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos no seu nome, no nome de Jesus, nós recebemos, né, o Filho de Deus, recebemos a Jesus, e nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque nós recebemos a vida eterna, recebemos a vida de Deus, e a vida estava em Cristo, recebemos a Cristo, portanto recebemos a vida, nos tornamos filhos de Deus. Só que aqui complementa: a vida era a luz dos homens. Então, a vida que você recebeu quando creu em Jesus, essa vida se tornou a sua luz. Hoje você tem a luz dentro de você. E quando, né, a luz aparece na sua vida, as trevas, né, fogem. Porque versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Então, irmãos, nós então falamos, eu não vou mencionar os versículos, nós então mencionamos para os irmãos que quando nós recebemos a luz do Senhor, nós deixamos as obras das trevas. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? Nós não mais andamos nas trevas, porque nós somos filhos da luz. E nós reprovamos as coisas por vergonhosas, se ocultam os que fazem nas trevas, porque nós não somos mais das trevas, nós somos filhos da luz. Então essa é a primeira função da luz, que é a vida de Cristo que entrou em nós, começa a fazer efeito em nós. Toda vez que nós praticamos algumas coisas das trevas, nós nos sentimos mal, porque a luz, né, não pode conviver com as trevas. Portanto, pouco a pouco nós vamos deixando aquela vida pecaminosa de antes, aquela vida que vivíamos como os homens do mundo, vivendo nas trevas, e pouco a pouco nós nos retiramos das trevas e a nossa vida passa a ser mais vivida na luz. Não é essa a sua experiência? Então, Deus, né, nos fez filhos da luz para nós deixarmos de praticar as obras das trevas. No entanto, eu deixei claro que, como filhos da luz, os versículos que nós lemos, o contexto nos mostra qual é o foco, qual é o que Deus quer fazer de nós como filhos da luz. Isto é, nós devemos aprender a andar. Vamos fazer o seguinte, eu não ia ler, mas vamos ler, porque senão vocês não sabem do que eu estou falando, né? Efésios, vamos lá. Efésios 5.
Efésios 5, versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, como filhos da luz, irmãos, nós andamos, vivemos, né, para agradar o Senhor. Que significa agradar o Senhor? Que significa você agradar aos seus pais? Agradar o seu pai significa que você faz a vontade dele, não é isso? Você faz o que ele quer. Então, você quer agradar o Senhor, você faz o que ele quer. Isso é, o foco aqui, como filhos da luz, é fazer a vontade de Deus. Então, como filhos da luz, nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Os adolescentes sabem, né? Eu acho que todos nós agora sabemos, que é encabeçar. Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, nós, quando somos filhos da luz e vivemos na luz, nós também cooperamos para que isso aconteça em nós e também através de nós. Aí então o versículo, seguinte fala, versículo 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Então a nossa vida vivemos reprovando as obras das trevas, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, é vergonhoso, né, o que os homens que andam nas trevas fazem em oculto. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se você quer realmente ser um filho da luz, você quer viver na luz, nós precisamos despertar-nos do sono. Porque quem dorme, dorme de noite. E nós não somos das trevas, nós somos, né, da luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo, redimir o tempo. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor? Cristo encabeçar todas as coisas. Então, vamos viver para isso. Como filhos da luz, quem é filho da luz tem o foco, objetivo de que o seu viver contribui para Cristo reinar nessa terra, reinar sobre mim, reinar sobre todas as coisas. E como fazer isso? Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós. Em outras palavras, irmãos, nós hoje praticamos a imersão na palavra, nós praticamos grito de guerra, nós praticamos, fazer transcrição, anotação, dormir com Deus, acordar com Deus, né? O que os nossos adolescentes estão aplicados em fazer, e nós também estamos aprendendo com eles. E hoje, irmão, nós ganhamos muito benefício. Por quê? Porque de fato essa palavra inculcada em nós está nos tornando verdadeiramente filhos da luz, porque filhos da luz fazem a vontade de Deus. Aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós falamos da diferença entre filhos da luz e filhos do dia, tá? Aí eu vou ler versículo 4.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Aqui aumentou mais um termo, não só filhos da luz, que é para viver, para fazer a vontade de Deus, mas também somos filhos do dia. E qual a diferença? Na verdade é a mesma coisa, é o mesmo encargo, a mesma responsabilidade, com um enfoque um pouquinho diferente. Então, que é filho do dia? Porque nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual é a diferença entre filhos da luz e filhos do dia? Na verdade, é uma continuação. Filhos da luz vivem e andam aqui na terra para fazer a vontade de Deus. E filhos do dia, aqueles que vivem dessa forma e vigiam, são sóbrios, aguardando a vinda do nosso Senhor. Esses são os filhos do dia, porque versículo 4 ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A vinda do Senhor para os cristãos vem de surpresa. Para o mundo inteiro ele vem abertamente, mas antes da sua vinda aberta, ele virá secretamente para a igreja. Então pode vir como um ladrão da noite e apanhar muitos cristãos de surpresa. E eu não quero ser apanhado de surpresa. Eu quero vigiar. Eu quero ser sóbrio, viver aqui, andar como filho da luz e também andar como filho do dia. Bom, então a luz faz todo esse efeito em nós, os cristãos. Mas 2 Coríntios 4 nos dá mais um item, Aqui diz, capítulo 2 Coríntios 4, pelo que? Versículo 1. Pelo que? Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós não andamos nas trevas, e nem não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser recebida e transmitida sem adulteração. Não preciso colocar os meus ingredientes, não preciso usar os meus artifícios, não preciso usar as minhas técnicas de eloquência, de retórica, para que as pessoas recebam melhor, sejam convencidas com a minha sabedoria. Irmãos, a fé das pessoas tem que se apoiar na palavra pura de Deus, não na nossa astúcia, Então não adulteramos a palavra de Deus. Assim, a verdade do Evangelho vai sair de uma maneira pura. E quando a verdade do Evangelho sai de uma maneira pura, ela produz um efeito aqui que eu vou falar aqui, Aqui diz: antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho que nós pregamos deve levar, se você não adulterar a palavra, a verdade do Evangelho, essa palavra pura, ela deve sair como uma luz. Uma luz uma luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse Evangelho deve iluminar, Mas aí é mais do que iluminar, que eu falei até agora.
porque não nos pregamos a nós mesmos como a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Em outras palavras, não estamos pregando a nossa eloquência, a nossa capacidade, a nossa habilidade de convencimento, convencer as pessoas. Irmãos, se nós fizermos isso, nós estaremos pregando a nós mesmos. Paulo pregava a Jesus Cristo de uma forma pura. Ele não misturava, não adulterava, né, a palavra de Deus, a qual é pura, tá? E Paulo se colocava como servo de Deus. Em outras palavras, todos nós aqui recebemos a palavra de uma forma pura e devemos pregar de uma forma pura, e nós temos uma atitude de servos. Eu não quero aparecer, eu não quero que os irmãos aplaudam as minhas pregações, né? Quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que aparecer é a luz do Evangelho, né? Eu já disse várias vezes, irmãos, o protagonista não é o homem, o protagonista é Deus. Deus tem que aparecer, porque nós precisamos projetar a luz, né, do Evangelho da glória de Cristo, que ilumina as pessoas. Aí no versículo 6 vai ficar claro: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando você não prega a você mesmo, e você prega o Evangelho puro, você prega a Jesus Cristo, aí esse Evangelho vai chegar às pessoas como luz. E essa luz é o próprio Deus que resplandece nos corações dessas pessoas. E quando resplandece nos corações dessas pessoas, irmãos, acontece o que? Uma iluminação. E iluminação do conhecimento da glória de Deus. Quer dizer, a pessoa passa a ter conhecimento da glória de Deus, né, na face de Cristo. Quer dizer, a pessoa passa a conhecer a glória de Deus. Você vai falar: Pedro, eu não estou entendendo por que você não dormiu, sonhou a noite inteira com isso. Isso aí já estava claro, eu já sabia de tudo isso, tá? Irmãos, isso faz toda a diferença. Vocês se lembram que eu falei também em Atos capítulo 7, quando Estevão foi denunciado falsamente para que os judeus o condenassem, e ele começou a sua defesa falando a primeira frase que ele usou em Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Quem apareceu a Abraão? Foi o Deus da glória. Então Abraão logo de cara conheceu a glória de Deus. E quem conhece a glória de Deus, irmão, nunca mais será o mesmo. É muito importante isso. Por isso essa noite o Senhor não me deixou dormir direito. O Senhor falou: você tem que falar isso. Você teve um encontro com Deus da glória? Se você já teve um encontro com Deus da glória, a sua vida muda completamente. Abraão passou a não amar nada mais desse mundo. Deus que apareceu a ele lhe prometeu a terra, mas até ele partir desse mundo não recebeu um palmo de terra. Mas o coração dele não estava aí. Logo no começo, Deus já o abençoou pela sua passagem no Egito. Ele ficou muitíssimo rico, mas o coração dele não estava aí. Não estava nem aí com dinheiro, com riquezas, patrimônio, bens.
rebanho, né, gado, servos e servas, não estava nem aí. Mas o seu sobrinho Ló não. O seu sobrinho Ló se apegou a essas coisas. Você vê, por quê? Porque Abraão teve um encontro com Deus da glória. Para ele, as coisas do mundo não valem mais nada. Se você teve ou não teve, eu não sei. Mas se você teve, a sua vida muda radicalmente. As coisas desse mundo passam a perder valor para você. Eu disse, né, para vários irmãos que estão nos cooperando conosco ali na obra do Senhor, irmão, vários deles, eles levavam uma vida de empresário, de profissionais liberais e bons, né, profissionais nas suas empresas todas. Você sabe que pessoas assim são muito ocupadas, não têm tempo para nada, mas um dia o Deus da glória apareceu a eles. Eles não deixaram seus empregos, não deixaram suas empresas, não deixaram seus negócios. Eles continuam trabalhando, mas hoje estão muito mais envolvidos em fazer a vontade do Senhor, na obra do Senhor, do que nas suas coisas. E o Senhor não deixou cair os rendimentos, o Senhor não deixou cair a produção, não, pelo contrário, o Senhor os abençoou. Vocês entenderam? Mas porque quem que fez a mudança da vida deles? De repente, largaram tudo, certo? Largaram entre aspas, não que largaram, né? Irmão, mas o Senhor dedica muito mais tempo para as coisas do Senhor do que para os seus negócios. E o Senhor os abençoa. Você duvida disso? Experimenta. Em Filipenses 3, descreve alguém também encontrou-se com Deus da glória. Paulo, Filipenses 3, né? Onde está? No versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele amava tanto a carreira que ele seguia aos pés de Gamaliel. Ele era um dos jovens que se avantajavam dos demais no judaísmo. Ele era alguém promissor, né, entre os judeus. Mas um dia ele encontrou-se com Deus da glória. Ele considerou o que era lucro, hoje ele considera como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus? É a iluminação do conhecimento da glória de Deus nas faces de Cristo. Ele viu a glória de Deus na face de Cristo. Aí ele jogou tudo fora, né? O que ele diz aqui, né? Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Hoje a esperança de Paulo mudou. A esperança de Paulo, irmãos, é a ressurreição dos mortos. Não ser alguém, né, alguém avantajado dentre o judaísmo. Irmãos, é isso que eu queria falar para vocês. Na verdade, eu tenho, quem sabe, em alguma conferência regional, eu usei uma mensagem só para isso. Tem muita coisa para falar, tá? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, eu só quero perguntar para vocês: você teve um encontro com o Deus da glória ou não? Em 2 Pedro, eu não ia continuar, mas está me incomodando isso. Em 2 Pedro,
capítulo 1. Os judaizantes, que eram os falsos mestres, escarneciam as palavras que o apóstolo Pedro falava. Eles diziam que Pedro e João e Tiago, eles relataram que foram levados pelo Senhor Jesus a um alto monte, e ali o Senhor se transfigurou na frente deles, e eles viram que Jesus transfigurado, eles viram Jesus, a glória de Jesus, Jesus em glória, na glória do Pai, não é? Irmãos, essa visão da transfiguração de Jesus em glória, irmãos, essa visão mudou a vida de Pedro, Tiago e João. Vocês acreditam nisso? É por isso que Satanás quer usar os judaizantes, os falsos mestres, para dizer: isso é mentira, isso que eles estão falando são o quê? São fábulas engenhosamente inventadas por eles. Irmãos, isso faz toda a diferença na sua vida e na minha. O Senhor precisa um dia nos levar para alto monte e desvendar, abrir para nós a sua glória, e nós vamos ter conhecido a glória de Deus. Quando a gente vê a glória de Deus, irmãos, a nossa vida muda, nós vamos ser outra pessoa, vamos dedicar a nossa vida totalmente para o Senhor. Eu vou falar só isso, sem falar de que nós estamos sendo trabalhados para sermos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, e nós estamos sendo introduzidos na glória do Pai, que é o próprio Deus, o próprio Pai. Estamos sendo pouco a pouco introduzidos, para dentro do Pai. Olha só que coisa maravilhosa, em Cristo, claro, tudo é em Cristo. Então, não tenho tempo, preciso avançar porque não entrei na mensagem ainda, né? Então vamos lá para terceiro dia, vamos lá? Gênesis capítulo 1. Mas aqui fica um desafio. Se você ainda não viu o Deus da glória, vamos pedir para o Senhor: Senhor, apareça a mim, a tua glória. Eu quero ver essa luz não só dissipando as trevas, mas essa luz que me ilumina, me faça ver a glória de Deus na face de Cristo. Vamos lá, no terceiro dia, versículo 9, é isso? Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. No primeiro dia, Deus restaurou a luz. Haja luz e houve luz. E nós dissemos para vocês que a luz é extremamente essencial para a vida, para gerar vida e para sustentar a vida, para a manutenção da vida. Sem a luz não há vida. Então, graças a Deus, Deus é luz. E Ele restaurou a terra
a vida na terra, primeiramente restaurando a luz. Irmãos, a luz é um mistério. A luz é um mistério. A luz, eu já disse para vocês naquela mensagem, tem uma velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. Quando você fala tic-tac, a luz caminhou 300, não são 300 quilômetros, 300 mil quilômetros, tá? Já foi, tá? Só que se você for capaz de, numa espaçonave, viajar perto da luz, da velocidade da luz, você vai falar, eu estou alcançando a luz. A luz é tão misteriosa, quando você fala que você está quase alcançando a luz, e você olha para a luz, ele está 300 mil quilômetros na sua frente de novo. Entendeu? Esse é um mistério. Não me pergunte como, Deus é que fez assim, tá? Então, irmãos, a luz, porque Deus é luz. Uma coisa é luz física, outra vez é luz espiritual, mas a luz física é uma sombra da espiritual, certo? E Deus é luz. A luz é maravilhosa. E, segundo dia, Deus então criou a atmosfera, e com o ar que Ele criou aqui na terra, produziu oxigênio para que o homem, para o ser vivo, todo ser vivo que respira, né, possam viver. E não só isso, com a criação da atmosfera, porque todo ser vivo precisa de água potável, precisa de água saudável. Com, né, a criação da atmosfera, foi possível Deus tirar essas águas da morte que estavam na superfície da terra, Deus poder transformar essas águas da morte não potáveis em água saudável. Mas de que maneira? Através de um fenômeno físico. Depois que Deus criou a atmosfera, você vê que não é em todos os astros tem atmosfera. Aqui na Terra tem atmosfera porque Deus quer criar vida aqui. Então, através da atmosfera, as águas da morte passam a ter um fenômeno físico chamado de evaporação. E a evaporação são as gotículas de ar, são a água no estado gasoso. E estando no estado gasoso é mais leve do que a água e mais leve do que o ar, e vai subindo até alcançar o seu nível da densidade, tá? E aí sobe, mas aí acumulam-se nas nuvens, irmãos, toneladas e toneladas de água potável. E quando chega no momento certo, essas águas das nuvens se precipitam e vêm regar a terra. Vêm cair nas montanhas, nos vales, nos mananciais, nos rios. E aí traz o quê? Água potável, saudável para nós bebermos e todo ser vivo aqui na terra poder sobreviver. Eu já disse para vocês, Deus é tão sábio, que Ele mantém as toneladas de água lá nas nuvens. Você vai perguntar, como é que essas toneladas estão lá no céu? Você já chegou a fazer essa pergunta, não? Hein? Você sabe que a água em estado líquido, em 1 metro cúbico de água, o que é 1 metro cúbico de água? Você mede 1 metro de largura, né? 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Você tem 1 metro cúbico de água. Sabe quanto pesa 1 metro de cúbico de água líquida, em estado líquido? 1 tonelada. 1000 quilos. 1000 quilos. Pesa 1000 quilos. Mas como isso aqui vai ficar lá no céu, pendurado ali com esse peso todo? Olha só como Deus é sábio. Quando essa água líquida se torna vapor, e a água em estado gasoso, em vapor d'água, claro que depende de condição atmosférica, da pressão atmosférica e também da temperatura, mas eu vou falar mais ou menos uma ordem para vocês, uma ordem de grandeza para vocês. Em estado gasoso, em estado vapor de água, tá? Ele pesa aproximadamente 20 quilos 1 metro cúbico.
Um metro cúbico que pesa 1 tonelada de água em estado líquido, lá nas nuvens pesa só entre 1 a 20 quilos. É por isso que fica lá, vocês entenderam? A densidade é muito menor, então se espalha. Por isso que as nuvens são extensas, né? Só que quando cai é muita água, né? Muita água que causa inundação. Então só você vê como Deus é sábio. Então já temos a luz, nós temos o ar, nós temos a água potável, mas nós não temos terra seca, né? Ninguém vive naquelas águas da morte. Precisamos de terra seca para Deus colocar seres vivos na terra. Então Deus falou: apareça a porção seca no terceiro dia. Terceiro dia, vocês lembram alguma coisa? Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro dia é o dia da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Ele se tornou a boa terra para nós. E nós podemos sobreviver e andar nessa terra, nós andamos em Cristo. Cristo é a nossa boa terra, e é a boa terra, é a terra que nós cultivamos e sobrevivemos espiritualmente nessa terra. Então, quando Deus, no primeiro dia, a luz, né? 1 João 4 diz: Deus é luz, então o Deus Pai é luz. No segundo dia nós temos o ar, que em grego ou em hebraico pode se traduzir para espírito. O ar, o vento, o espírito é a mesma palavra. E esse ar faz com que as águas da morte se tornem águas potáveis. E o Espírito não só é o ar para nós respirarmos, por isso nós invocamos esse nome, ó Senhor Jesus, como uma respiração da vida. Nós andamos respirando esse Espírito que é, né, através desse nome, ó Senhor Jesus. E ao mesmo tempo Ele é água para bebermos. Então quando nós imergimos na palavra, nós fazemos grito de guerra, nós estamos o quê? Bebendo da água da palavra, né? Então agora, irmão, falta a boa terra. Então tanto o ar como a água representam o Espírito. Então nós temos o Pai no primeiro dia, o Espírito no segundo dia, e nós temos no terceiro dia Cristo. Cristo como a boa terra. Ele surgiu, né, a sua ressurreição aconteceu no terceiro dia, tá? E Deus então chamou esse ajuntamento de terra de terra, dessa porção seca de terra, e do ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. Então houve uma separação entre a vida, né, e a morte, a terra e os mares, onde estão as águas da morte. Então, irmãos, como ilustração, no dilúvio, a terra foi coberta pelas águas da morte na época de Noé, porque Deus julgou aquela maldade toda, né? O pecado e violência no tempo de Noé, com as águas do juízo de Deus, e somente a família de Noé foi salva, né, pela arca, que tipifica Cristo. Você sabia disso? Noé não sofreu com o dilúvio, porque foi guardado numa arca. Essa arca é um barco, é um navio, né, que Deus fez com que fosse salva a família de Noé. Irmãos, graças a Deus, Cristo, né, é essa arca que nos salvou a todos, tá, das águas da morte. Então somente quando eles saíram da arca, né, podemos ler rapidamente Gênesis capítulo 8, quando eles saíram da água. Enquanto as águas não tivessem baixado de altura, de volume,
a família de Noé não podia sair da arca, senão morreria, tá? E quando então a arca pousou sobre a terra seca, tá? Então aí no versículo 13 de Gênesis 8, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. Como é importante para o homem ter uma terra enxuta, terra seca. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. A terra tem essa função. A terra é para nós, homens, né? Nós nos espalharmos, encher a terra e multiplicarmos sobre a terra. É por isso que nós pregamos o evangelho do reino. Os comportores nossos e a igreja com o TCI, todos nós estamos fazendo esse trabalho. Estamos levando a vida para toda a terra. Amém? Muito bom. Então aí, tendo a terra seca, porção seca, então tem como Deus criar a vida sobre a terra. Então a primeiro tipo de vida que Deus criou está no versículo 11, e disse: produza a terra relva. O que é relva? O que é relva? Qual a diferença entre relva e erva aqui na Bíblia? Relva é da espécie gramínea, né? São gramas, grama, tá? Vocês que gostam de jogar futebol, né? Grama, tá? É grama. Grama é relva. E que são ervas? Ervas são plantas rasteiras de pequeno porte, de pouca altura. Então, aquelas são ervas, tá? E as ervas, Deus faz questão de produzir ervas que davam semente, segundo a sua espécie. Quer dizer, essas ervas precisam ter continuidade. Não é Deus criou, consumiu, acabou, morreu. Não, Deus quer fazer a coisa ter, né, a sua continuação de vida. Então Deus preocupa-se em criar e também na perpetuação da vida. Então Ele criou com semente, coisa que produz semente, que perpetua, e cada qual segundo a sua espécie. Não há confusão de espécies, porque quando começa a fazer confusão de espécies, no fim, né, você vai ver que vai dar uma confusão tal que tudo será exterminado. Então Deus colocou esse princípio. E não só isso, as árvores também que davam fruto, e também cuja semente está no seu fruto, conforme a sua espécie. Irmão, toda essa vida vegetal, ainda uma vida inconsciente, foi primeiro tipo de vida que Deus criou aqui sobre a terra. E tudo isso, irmãos, é para alimento para os seres vivos aqui na terra. Serve de alimento, né? Até então, aí nós vamos ler mais um pouco para frente, que em Gênesis 1, o homem também se alimentava somente da vida vegetal. Então, as ervas, as relvas, a relva é principalmente para o gado, né, para os animais. As ervas e as árvores frutíferas são para o alimento dos homens. Tá? Então, no significado espiritual, irmãos, a ressurreição de Cristo deu-nos uma nova vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos dar uma olhada lá? 1:3. Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, a ressurreição de Jesus Cristo produziu ao terceiro dia a terra espiritual para nós. Então nós hoje, irmãos, nós nascemos de novo em uma outra esfera, na esfera espiritual, e nessa esfera espiritual, pela ressurreição dos mortos de Cristo, nós fomos colocados nessa boa terra. Cristo é a nossa boa terra, e hoje nós vivemos sobre ela, né? Aí, vamos continuar, né? Pois nós somos regenerados, né? Nós somos regenerados mediante a palavra. Eu não terminei de ler, né? Onde estou aqui, ó. Vamos ler. No capítulo 22, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Nós fomos gerados pelo quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha como é importante a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus continua sendo muito importante para nós, principalmente sobre a boa terra que é Cristo, né? Nós continuamos a trabalhar sobre a boa terra. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, essa vida física não vale muita coisa. O que vale, irmãos, é através dessa vida física eu produzir uma vida espiritual. Essa vida espiritual, irmãos, é que vai permanecer para sempre. O que ela produzir será para sempre. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que é regeneração? O que significa regeneração? É nascer de novo. Jesus mesmo falou para o Nicodemos em João capítulo 3, né? É necessário, vamos dar uma olhada rápida, vai. João capítulo 3, Nicodemos foi perguntar para Jesus: Jesus, como é que você consegue fazer essas coisas que eu não consigo fazer, né? Sendo bem mais novo do que ele, né? Jesus falou: em verdade, capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em outro reino. Você sabia que você, na verdade, não está nesse reino aqui da terra? Você está no outro reino, tá? No reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemo, mas vai ver, bom, vou para o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje nós somos nascidos do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aqui ele fala, assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmão, nós não pertencemos mais a esse mundo material. Nós pertencemos ao reino de Deus. E sendo do reino de Deus, irmão, nós nascemos de novo para andar segundo o Espírito. O Espírito é como o vento, ele vai para onde ele quer. Então, graças a Deus, irmãos, hoje nós não nos fixamos em um método, nós não fixamos em uma lei, em uma regra, né? Nós estamos aqui seguindo a direção da palavra e seguindo a direção do Espírito, porque nós somos filhos
do Espírito, né? Nascido do Espírito. E também, irmão, nós somos uma nova criação. Você sabia disso? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 mostra, irmãos, que nós não dá tanta atenção para as coisas da velha criação. Deus nos fez uma nova criação, né? 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou a nova criação. Você pode ver, né? Nova criação, né? Você pode ver que aqui tem uma pequena nota 2. Se você olha lá no rodapé, aqui fala criatura ou criação. Então, se alguém está em Cristo, faz parte da nova criação, do reino de Deus. Então, irmãos, não fica pensando nas coisas aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, né? E também Gálatas capítulo 6, versículo 15, também nos mostra que nós somos a nova criação. Gálatas 5, Gálatas 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Não ficam discutindo com os judaizantes, deve praticar circuncisão, deve guardar a lei de Moisés. Não, Paulo fala, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é alguma coisa. Nós não ficamos brigando nessas coisas. O que importa é ser uma nova criatura, ou ser da nova criação. Nós hoje somos da nova criação, porque Cristo já ressuscitou e já nos fez nascer de novo, e hoje nós vivemos em Cristo, como a boa terra. Então, como nova criação, vivemos no reino de Deus, né? E nós precisamos da terra celestial para cultivarmos. Então, vamos dar uma olhada em Deuteronômio 8. Qual é a terra que você, depois da ressurreição de Cristo, e você creu em Jesus, Deus te colocou? Sabia disso? Essa boa terra que Deus te colocou aqui, ó. Vamos lá. Que terra é essa? Vamos ler para ganhar tempo. Vamos já pular para o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Eu sempre uso essa ilustração do manancial profundo como pai, e Cristo, o Filho, como a fonte, e ribeiro de água como o Espírito. Então, o Pai estava em um lugar inacessível ao homem, mas Cristo trouxe Deus até o homem, e Cristo morreu, ressuscitou. Ele permitiu que o Espírito viesse para suprir o homem. Então, a essência de Deus é a água. Havia água, a água no manancial profundo, a água também na fonte, a água também no ribeiro. Então Deus é um só na essência. Deus é essa água para nós bebermos e nos sustentar a nossa vida. E Deus também é triuno. Ele é o Pai, e o Filho e o Espírito, para poder fazer essa água chegar até você. Então essa é a riqueza da boa terra. E você foi colocado nessa boa terra. É uma terra de trigo e cevada, terra de vide. Cada um aqui, na verdade, tem significado, tá? Eu não tenho tempo de escrever item por item aqui. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Irmãos, aqui não tem miséria. Você pode comer à vontade. E essa comida não engorda.
Essa comida é saudável, né? Essa comida vem em forma da palavra de Deus, né? E terra, ainda não só isso, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Não só tem riquezas vegetais, também tem riquezas minerais, né? O minério serve fazer uma série de coisas, utensílios, ferramentas, armas, né? E aqui nós temos ferro e nós temos cobre. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, guardando as suas palavras, né? Então, para que não suceder, versículo 12, não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morar nela, e dizer, não, é meu braço que fez conquistar todas essas coisas. Não, é Deus que nos deu, por isso que é tudo de graça, é a graça de Deus, né? Que hoje nós estamos, né, recebendo tudo isso. Por isso, irmãos, essa é a boa terra. Agora, irmãos, vamos para 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Como diz? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, como diz? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Não vou nem acabar de ler, só para vocês entenderem que nós recebemos fé igualmente preciosa, né? Tanto uns quanto outros. Todos nós recebemos essa palavra obtiver, esse verbo obter, né? Obtiveram, esse verbo obter, na verdade, seria melhor traduzido para aquinhoar, repartir. É a mesma palavra usada para quando Josué fez o povo, as 12 tribos de Israel, depois de ter entrado na boa terra de Canaã, repartiu a terra para cada tribo, e cada tribo, né, repartiu para cada família. Em outras palavras, quando você creu no Senhor Jesus, foi repartido a você, foi aquinhoado a você uma porção de terra. Você fala, mas eu não tenho terra nenhuma. Mas quando você creu no Senhor Jesus, Deus te deu uma porção de terra. E essa terra é Cristo. É a porção seca que surgiu no terceiro dia. E você ganhou um pedaço dela, né? E esse pedaço que você ganhar é igualmente precioso do que o seu irmão do seu lado ganhou. Não precisa ficar olhando para a terra do vizinho, não, né? Porque todos nós ganhamos uma porção igualmente preciosa. Igualmente precioso significa o quê? Não necessariamente sejam do mesmo tamanho, mas tem o mesmo valor. Vocês entenderam? É o que vocês sabiam que o alqueire paulista é diferente de alqueire mineiro, né? Vocês sabiam disso ou não? Alqueire paulista é 24 mil, arredonda, 24.400, né? É isso, né, Valmor? Metros quadrados. É isso, né? Metros quadrados. E o mineiro é o dobro. É isso não? Uma vez e meia, né? Que é o contrário, nada. Hã? Hein? Hein? É o dobro. 48.800. Você é mineiro, né? Porque a área do mesmo alqueire é dobro em Minas e aqui em Paulista, em São Paulo, é metade. Por quê?
Porque um alqueire paulista é igualmente precioso ao um alqueire mineiro. Não sei se você entendeu. É a terra que produz o mesmo tanto de produto da terra. Alqueire não é medida de terra, alqueire é medida de volume, de alimento, de grão. Então, é uma terra que produz tanto de grão. Então, esse é o melhor exemplo de igualmente precioso. Tá? Então, você ganhou fé igualmente preciosa de todos os demais irmãos. Por isso, irmão, não fique dizendo, eu ganhei uma terra menor, sabe? Aquele irmão, ele fez prosperar a terra que ele ganhou, mas eu ganhei uma terra pequenininha, irmãos, não é desculpa. Deus deu o mesmo tanto de terra igualmente preciosa para você também. Irmão, eu usei esse princípio para falar sobre a emancipação das igrejas. E agora nós vamos falar de emancipação de indivíduos aqui. Cada um de nós precisa ser emancipado. Cada um de nós deve sair da síndrome do coitadinho. Eu não entendo nada da Bíblia, eu não sei nada, eu recebi uma terra menor. Não, você recebeu a terra de igual valor. Só precisa trabalhar. A única diferença é, vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Então, se você trabalhar, vai dar, né? Então, irmãos, vamos trabalhar na terra. Como trabalhar na terra? A palavra, na imersão, e depois sair para aplicar, pregar o evangelho, cuidar das pessoas. O irmão aqui nos ajudou em fazer lista de transmissão. Que coisa maravilhosa. E nós, irmãos, quem fez essa lista de transmissão tem recebido respostas maravilhosas. Não todo mundo responde, mas não poucas pessoas respondem dizendo como foi ajudado, mudou a minha vida, sabe? Então vamos fazer isso, vamos valorizar a terra que nós ganhamos e vamos distribuir, né, alimento que nós ganhamos e fazer com que outras terras sejam frutíferas. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a mesma terra foi dada para você e para o seu vizinho, irmãos, mas um pode não aproveitar a riqueza da terra. Aí ouve a palavra e não acompanha a palavra com fé, não exercita a fé, não crê com simplicidade. Então, irmão, graças a Deus, os nossos adolescentes estão nos dando uma lição de simplicidade. Eles estão aproveitando muito bem por causa dessa simplicidade e desse amor que tem pela palavra. E todos nós, graças a Deus, estamos também entrando nessa mesma simplicidade. E estamos ganhando muito, assim como aconteceu com os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2,13. Vocês sabem falar de cor, não? Não sabe? Vamos ler então. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graça, como é que é? Dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Por que na terra que
na boa terra que os tessalonicenses receberam, essa terra está prosperando, está produzindo, está operando. Irmãos, é porque eles ouviram, acolheram como palavra de Deus com fé. Irmãos, é isso. Todo aquele que está acompanhando a palavra, acolhendo a palavra com fé, irmãos, a sua terra está produzindo, sua terra está sendo próspera, né? Então a palavra de, né, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela é viva porque é uma semente viva, eficaz porque produz eficácia, faz a sua terra produzir. Como você vai fazer a sua terra produzir? É pela palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quer dizer, muitas vezes a sua terra não prospera, porque você faz uma mistura do que é do espírito ou que é da sua alma, né? Irmão, mas a palavra de Deus divide, tá? E juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Às vezes eu estou com um pensamento, estou com interesse próprio, estou com outras intenções, sabe? Só a palavra de Deus é capaz de me fazer discernir e me arrepender diante do Senhor, para que a minha terra possa produzir mais ainda, né? Como isso é importante. Por isso, irmãos, Hebreus capítulo 3, capítulo 4 ainda, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aí no versículo 9, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, quando nós aprendemos a trabalhar no descanso de Deus, irmãos, a obra de Deus que nós operamos, nós fazemos, não cansa. Você pode perguntar por esses irmãos, né, que estão aí, o Vitor, está aí, Vitor, você está aí praticamente 7 dias da semana, 24 horas por dia no PAC, você não cansa não? Né, o Jones? Cadê o Jones? Você está ali no CEAP, né? Todo o tempo ali aperfeiçoando os irmãos, produzindo, formando comportores, e tem que ser dos bons, tá? Dos bons, mandando para a missão internacional. Você não está cansado? Fala a verdade. Fisicamente pode estar cansado, né? Porque você parece que foi para Sergipe e Bahia, não é isso? A sua terra de farinha, né? E percorreu bastante lá. Pode ter cansado fisicamente, mas quem trabalha no descanso, né? Não cansa. Então, não cansa espiritualmente, né? Então, graças ao Senhor, irmãos, nós, né, não precisamos dizer, se você estou cansado da obra de Deus, estou fazendo muita coisa para Deus, não estou cansado, irmão, você está trabalhando de uma forma errada, né? Por isso, irmão, vamos permitir, né, que o Senhor possa produzir, fazer a minha fé, a sua fé, como a boa terra que eu recebi. Essa fé é sua, tá? Essa fé pertence a você, é de sua responsabilidade fazer produzir. E quando essa terra produzir, irmãos, dar fruto para o Senhor, quando o Senhor voltar, sabe o que vai acontecer? Apocalipse 24. Você quer participar disso ou não? Apocalipse 24, 20, versículo 4 e versículo 6. Eu vou ler só o versículo 6 para ganhar tempo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele
os 1000 anos. Você que hoje, como sacerdote, serve ao Senhor no descanso de Deus, e você que faz hoje o trabalho de fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas por meio da sua pregação do Evangelho, quando o Senhor vier com o seu reino dos 1000 anos, você será convidado para participar como vencedores os 1000 anos reinando com Cristo e também sendo sacerdote de Cristo. Portanto, irmãos, hoje vale a pena trabalhar na boa terra. Vamos trabalhar na terra que nós recebemos? Vamos trabalhar, tá? Agora, irmãos, eu estou 15 minutos para terminar o quarto dia. Vamos lá no quarto dia? Senhor Jesus. Cadê o quarto dia? Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então esse é o quarto dia. E o quarto dia Deus então criou os luzeiros. E você vai perguntar: mas Deus já não criou a luz no primeiro dia? A luz do primeiro dia, irmãos, é uma luz difusa. Você não distingue a fonte luminosa, de onde vem, é uma luz difusa. E ainda faltava os luzeiros, como luz mais concreta, e ainda os luzeiros que governam a terra, tá? Então Deus fez o sol e fez a lua e as estrelas, e o sol é para governar o dia, e a lua é para governar a noite. Irmãos, tudo que Deus faz tem que estar dentro de um governo. Nada fica tão solto assim, né? Tudo tem governo, tudo tem domínio, e Deus domina. Deus é que criou, né, essa terra. Então a luz, irmãos, a luz do primeiro dia era uma luz difusa. Havia necessidade de uma luz mais definida e mais intensa para iluminar e para governar. Deus então criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas são para iluminarem a terra. A importância do sol, eu acho que não preciso falar muito, a importância do sol, irmãos, sem a energia e o calor e a luz que o sol fornece, irmãos, a vida na terra não poderia existir. Você sabia disso? Nós dependemos da energia do sol, nós dependemos do calor do sol, nós dependemos da luz do sol. E Deus coloca-nos numa distância certa do sol, para nós não morrermos queimados e também não morrermos gelados. Deus coloca no momento. Por isso, irmãos, é tão difícil. O homem está procurando qual é outro lugar que pode ser habitável. Está difícil achar outro lugar, né? Porque Deus criou esse lugar maravilhoso, né? Tem pessoas como Elon Musk procurando, né? Quem sabe tentando um dia povoar Marte, ou povoar outro planeta, outro lugar. Irmão, eu acho muito difícil, né, acontecer isso. E irmãos, Deus preparou a terra para o homem. Deus preparou a terra para fazer a sua vontade, né? Então a terra, a importância do sol, irmãos, o sol é a única estrela conhecida que é acompanhada por um planeta onde existe vida biológica. Até agora ninguém sabe, ninguém conhece outro planeta, né, que acompanha uma estrela como o nosso Sol, né,
e onde pode existir a vida biológica. Não existe outro lugar. E a vida na Terra só é possível graças à luz e à energia que emanam do Sol. Sem isso, o planeta seria uma rocha sem vida e coberta de gelo. O Sol aquece, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A evaporação da água, né, do segundo dia, o fenômeno físico, é tudo sabedoria de Deus. Agora você imagina o Sol, né? Eu vou explicar esse fenômeno aqui. O Sol aquece a água nos mares, né? E mantém o quê? Olha que coisa maravilhosa, você acha que nunca percebeu? Deus aquece as águas dos mares com o Sol. E não é igualmente, não é isso? Porque a Terra gira, né? Tem a rotação e também tem a translação. Então, aquece por um certo tempo do dia e depois aquece a outra parte, porque a Terra gira. Então, com a diferença de temperaturas, olha como é importante a diferença de temperatura. É outro fenômeno físico, talvez você não saiba, que tanto o estado gasoso, os gases, quanto a água, seja com temperaturas diferentes, tem densidades diferentes. Você sabia disso? Tanto é que o princípio de um balão, você já sabe aquele balão que o homem sobe no balão com cesto, aquilo ali tem uma máquina um maçarico de esquentar o ar, não é isso? Por que o balão sobe? Porque quando ele esquenta o ar fica mais leve. O ar quente é mais leve e a densidade é menor, é menos pesado, então é mais leve e sobe, tá? Vocês sabem disso. Vocês aqui todos são seres humanos com o corpo produzindo calor, você sabia? Quem estuda climatização sabe que o maior calor é produzido pelo corpo. O corpo que produz calor. E o calor vai, né? E vai subindo, sabia? O ar quente vai subindo, né? Então, é assim também com as águas. As águas, quando aquece, também é mais leve e sobe. Você vai me perguntar, mas por que isso é importante? Bom, isso que movimenta a atmosfera, que faz correr como é que chama? As correntes do ar. Todas as correntes do ar que movimentam. Você já imaginou a Terra com o ar totalmente parado? Já imaginou? O ar não sai do seu corpo, fica totalmente parado. Irmão, graças a Deus, Deus é tão sábio, que o ar circula. O ar circula e os mares circulam, por isso que tem correntes marítimas. E com a diferença de temperatura faz a coisa circular. E Deus faz tudo circular, não fica nada parado. E com a gravidade do Sol e com a gravidade da Lua, nós temos marés. Não é isso? Marés, a água sobe, a água desce. Irmãos, isso é para quê, irmãos? Para poder levar alimento para os peixes. Vocês sabiam disso? E essa corrente marítima faz a migração dos seres vivos dentro do mar e também aqui, né, senão, irmãos, alguns lugares nunca haveria chuva. Alguns lugares, né, morreriam de seco. Então, graças a Deus, por causa da circulação do ar, da circulação da terra, tudo isso graças desses dois luzeiros, Sol e a Lua, tá? Então, irmãos, e gera as estações do ano à medida que a terra gira ao seu redor. Irmãos, graças a Deus que nós temos 4 estações ao ano, né? Nós temos primavera, verão, outono, inverno, tá? E essas 4 estações é que faz a vida também se renovar, principalmente em lugares mais com vigor maior, né? No inverno e no verão. Irmãos, a vida precisa dessa renovação. Então, irmãos, como Deus é maravilhoso. Vocês não sabem como as marés, né, como a lua
afetam a vida na terra, como a lua, a fase da lua afetam a vida vegetal, afetam a procriação dos seres vivos aqui na terra. Irmãos, eles governam, o sol governa o dia e a lua governa a noite. E também o sol é responsável, né, pelo alimento das plantas através da fotossíntese. Estas, por sua vez, servem de alimento para o homem e animais, né, a vida vegetal, bem como produzem oxigênio necessário para respiração. Esse é o significado do governo do sol, além de fazer separação com a noite. Por isso ele governa o dia. A importância da lua, ela estabiliza o eixo de rotação do planeta. Você sabia disso ou não? A lua estabiliza, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, sabia? A rotação. E ele estabiliza, porque a lua estabiliza esse eixo. Esse eixo poderia estar mudando de toda hora, mas esse eixo é estabilizado por causa da lua. Tá? Então, irmão, como Deus é maravilhoso, Deus é sábio, né? Por isso, irmãos, o que ajuda a manter um clima mais estável e as estações do ano, porque a sua gravidade impede que a Terra oscile demais em seu eixo. Se a Terra oscilar muito, irmão, nós não vamos ter essa vida tranquila que nós temos aqui, não. Tá? Então, a lua é responsável pelas marés, que são importantes para ecossistemas costeiros, né, e marítimos. Vocês sabem disso. As estrelas servem para iluminar a Terra, e iluminar a Terra são importantes também para referência, orientação e navegação, principalmente as estrelas fixas, né, no céu de noite. Quando você tem navegação, é importante você ter referências de estrelas que são fixas. Tá? Então, na esfera espiritual, irmãos, Cristo é o sol nascente das alturas. Cristo é o nosso sol. Lucas capítulo 1, versículo 78. Cristo é o nosso sol, sol nascente das alturas. Lucas 1, vamos lá, Lucas 1, 78, 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quer dizer, essa é a profecia de Zacarias, já profetizando a vinda de Cristo. Cristo, quando vier, irmão, ele é o sol nascente das alturas. E também Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Irmão, quando o sol nasce, irmãos, até os bezerros saltam, né? Soltos como bezerros soltos na estrebaria. Irmãos, traz muita vida, traz alegria para a vida, né? Então, graças ao Senhor, com a vinda de Cristo, irmão, nos trouxe esse sol, aleluia. E por outro lado, quando o Senhor veio, né? Mateus 4:16, como diz? Mateus 4:16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. O que é grande luz? O luzeiro maior, é o sol, tá? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, tá? E agora, irmãos, vamos para João capítulo 8.
Vocês veem que eu estou correndo um pouco, porque eu tenho que abordar tudo isso. Depois a gente, nas lives, né, em outros momentos, a gente complementa melhor, tá? Vamos correr um pouco para a gente poder abordar tudo. Capítulo 8 de João tem uma história. Eu vou encurtar essa história. Uma mulher adúltera, vocês conhecem essa história bíblica. E os fariseus judeus, né, pegaram essa mulher em flagrante adultério e queriam testar Jesus, né? Dizer para Jesus, versículo 4, né? Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quer dizer, Jesus, essa era uma pergunta muito difícil. Se Jesus dissesse, podem apedrejar, então vão dizer, você não prega o amor? Deus, né? Você manda executar essa mulher? E se dissesse, não, deixa ela embora, então você está indo contra a lei de Moisés. Então Jesus, muito sabiamente, agachou-se e continuou escrevendo com o dedo na terra. Como insistissem na pergunta, então Jesus teve que se levantar e disse o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. O que aconteceu? E aí ele tornou a inclinar-se e continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos também pecaram mais, né? Tiveram mais anos para pecar, né? E até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Acho que todo mundo recebeu uma luz para dizer: eu não tenho pecado, eu não posso atirar a primeira pedra, eu tenho pecado sim, né? Então um por um foram se retirando. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Todo mundo foi embora? Eles estavam cheios de fúria, cheios de ódio, querendo apedrejar você, e de repente foram todos embora, né? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse o que? Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eles todos, os acusadores da mulher, receberam uma luz. Não receberam uma luz? E todos foram acusados pela própria consciência. Eu também tenho um pecado. Eu não vou ser esse que vai atirar-lhe a pedra. Aí eu vou embora. Então todos foram embora. Ninguém permaneceu de junto a Jesus. Olha o versículo 12, o que Jesus disse. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Só a presença de Jesus já é a luz do mundo que alumia o mundo. Ele é o sol. Estava aqui na terra, iluminou aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, certo? E todos foram iluminados e foram embora. Só que, irmãos, Jesus não é só a luz do mundo, Ele também é a luz da vida. Para você receber a luz do mundo, basta ver o que Jesus, a presença de Jesus, o que Jesus diz. Mas quando você é iluminado pela luz do mundo, como fizeram os acusadores da mulher, quando eu sou iluminado, eu fico com vergonha e vou embora. Eu me escondo, né? É como avestruz que enterra a cabeça debaixo da terra, e parece que o problema acabou. Não. Quando a luz do mundo me ilumina para ver que eu sou um pecador, aí que eu preciso de ajuda, não é? Então aqui fala: quem me segue? O problema é esse.
é iluminado pela luz do mundo e foge. Depois de iluminado pela luz do mundo, irmão, tem que seguir Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso, irmãos, a luz do primeiro dia, a luz difusa, fez com que você visse, puxa, eu também tenho um pecado. Mas a luz do quarto dia faz você ganhar vida. Então você precisa seguir, ainda que o sol arda, queime, você precisa ir atrás do sol. Esse sol vai te dar vida. Tem que seguir. Por isso, irmão, nós estamos falando de seguir de perto. Vamos seguir de perto a palavra? Ainda que a palavra muitas vezes, né, ilumina a gente de uma maneira que a gente fica até, né, irmãos, vale a pena ser iluminado, né? Ó Senhor Jesus. Então a luz do mundo, né, corresponde à luz do primeiro dia, ilumina quem está nas trevas. No entanto, se alguém quiser ser curado, para passar a andar na luz, deve seguir o Senhor. Quem permanecer seguindo o Senhor terá a luz do quarto dia, a luz que cura, a luz que governa. Deus quer pôr Cristo como aquele que governa a sua vida. Então você tem que permanecer, sabe? Você diz, eu sempre fui dono do meu nariz, eu não quero ser governado por Cristo. Aí você foge, você ganha apenas a luz do mundo, a luz do primeiro dia. Mas se você dizer, eu quero ser governado por Cristo, ainda que eu não goste, mas eu quero ser governado por Cristo, aí você segue e você terá a luz da vida, tá? Por isso, irmãos, vamos lá rapidamente para Mateus 16. Mateus 16. Irmãos, seguir o Senhor não é uma coisa tão gostosa para o seu ego, não. Para a sua vida da alma. Não é não. Por isso a maioria dos cristãos, irmãos, está longe disso. E nós queremos ser diferentes. Estamos dispostos ao Senhor nos expor. Porque nós precisamos da cura. Nós precisamos do governo, né? Então aqui em Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quem quer seguir o Senhor? Mas não é só de boca para fora, porque seguir o Senhor paga-se um preço. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue o quê? Negar sua vontade própria, negar a sua opinião, negar suas preferências, negar aquilo que dá prazer para sua carne e para sua alma. Irmãos, é negar tudo isso. Você quer seguir ainda? Porquanto quem quiser salvar a sua vida psique da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida psique, vida da alma, por minha causa, vai achá-la. Isto é, vai achar a salvação da sua alma. A sua alma será curada. A sua alma será governada pela vida, governada por Cristo. Portanto, irmãos, você ri dos acusadores da mulher. Na verdade, irmão, não é fácil não. Cada um de nós precisa fazer uma escolha. Senhor, eu não quero viver no conforto para a minha vida da alma. Eu quero seguir a Ti. Eu quero ser curado. Eu quero, ser governado por Ti. Não sou dono do meu nariz. Cristo é o meu Senhor, é que me governa. Então, irmãos, em Mateus 13, vamos dar uma olhada, Mateus 13. Senhor Jesus. No versículo 5, ali fala: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Irmãos, essa é a semente que caiu no segundo tipo de terra. Pouca terra, muitos pedregulhos, e brota rapidamente, se alegra com a palavra, brota rapidamente, mas não tem raiz, chega o sol, né? E logo queima. Aí Jesus explica no versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, né, com alegria, recebe com alegria. Que palavra boa, bonita, eu vou receber, eu vou seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus tem preço, tá? Aí vem o que? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não, esse caminho não é para mim, não. Por isso, irmão, nós estamos procurando quem quer ser vencedor. Vencedor é aquele que está disposto a seguir ao Senhor, pagar o preço que for, não é isso? Negar a si mesmo para seguir ao Senhor. Por isso, irmão, nós precisamos também da lavagem de água pela palavra, para sermos santificados, está em Efésios 5, 25 a 27, e o caminho para seguir ao Senhor, irmão, está em Deuteronômio 8, é inculcar a palavra no Deuteronômio 6, é inculcar a palavra no coração, e vamos enchendo-nos de Cristo até sermos a plenitude de Deus. Isso tudo está no livro de Efésios. Essa é a única maneira, irmão, de seguir ao Senhor, é seguir pela palavra, seguir fazendo imersão, seguir fazendo, né, e praticando a pregação do Evangelho, né, grupos de oração, homens de oração, mulheres conectadas, vão cuidar dos outros, né, fazendo vem e vê, fazendo missão família. Irmãos, isso tudo, irmãos, faz parte, né, de nós seguirmos ao Senhor. Então, irmãos, a lua é a igreja refletindo a luz do sol para governar a noite até que venha o sol, né? O dia o sol se põe, tá? Jesus se foi, tá? Mas esse sol, ele vai voltar, não é isso? Jesus se foi, agora é a noite. E a noite quem governa? Não tem Cristo, não tem o sol para governar, a lua governa. E como a luz vai governar? Refletindo a luz do sol. Então, a lua, nós estamos como a igreja durante a noite. Irmão, nós temos que governar. Por isso, irmãos, eu acho, toda essa situação mundial que está acontecendo, as mudanças estão muito repentinas, muito rápidas, né? Parece que tudo está caminhando rapidamente para o final dos tempos. E quem está governando isso? Quem está ditando regra? Quem está ditando ritmo? É a igreja. É a igreja. É o ritmo da igreja que está acelerando a situação mundial, tá? Irmãos, hoje quem governa é a igreja. É a lua governando, refletindo a luz do sol, né? Só que, irmãos, esse sol se pôs, mas ele vai voltar. E graças a Deus, irmãos, para nós a aurora já começou. Por que nós sabemos que a aurora já começou? Porque as gotas de orvalho já estão caindo, que são nossos adolescentes. 2020 o Senhor nos deu Salmo 110, versículo 3. 2021, no final, já teve um grupo de adolescentes em Campo de Jordão, sendo gota de orvalho. E 2022, daí para frente, irmão, nós temos adolescentes sendo energizados pela terra toda. E nós, com isso, percebemos, irmãos, que o sol está vindo. Por isso, não vamos dormir mais como dormem os demais. Não somos da noite, nós somos do dia. Nós aguardamos o dia aparecer. Esse dia, irmãos, não vai nos pegar de surpresa. Nós estamos aqui vivendo, né, para fazer a vontade de Deus. Essas são as minhas palavras para hoje. Jesus é o Senhor.